inspiração. Talvez eu não conheço todas as famílias aqui hoje, presentes. Hoje é um dia para mim muito especial. Estou trazendo a mulher da minha vida, né, cara? É a minha mãe, essa mulher de vermelho. Todo mundo da minha família desistiu de mim. A única pessoa que não desistiu foi a minha mãe. E essa aqui do lado dela é a minha tia Amélia. Minha tia teve o mesmo problema com meu primo, né? Meu primo é o meu espelho, é o Jorge, muita gente aí conhece ele. Hoje ele está limpo há 11 anos, eu estou limpo há 9, e ele é o meu espelho. E eu sempre quis trazer as duas aqui, e nunca dava certo, né? E hoje deu, coincidiu, então essa visita é mais para as mães, né? Muitas das vezes as mães perdem a esperança. Cara, se eu e o Jorge teve jeito, eu acho que todo mundo aqui tem jeito. Porque a gente deu muito trabalho, tá bom? Então eu vou pedir, por favor, a nossa salva de palmas aí para a dona Cláudia. Obrigada. Agora é com vocês. Gente, eu sou a Cláudia, ela é a Amélia, ele já apresentou, né? Nós não somos palestrantes, nunca fizemos palestra, eu não vou chamar isso de palestra, né? A gente vai contar um pouquinho da nossa experiência que vivemos com os nossos filhos. O Mário, chamo ele de Marinho, ele começou com as drogas em 2003, que a gente foi morar num bairro nobre, não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver. A gente foi morar nesse bairro e não usava. A gente foi para esse bairro onde ele conheceu, né, uns certos amigos. Aí começou com cigarrinho de maconha. Eu encontrei algumas vezes, muitas vezes eu briguei. Não, não é meu, é do meu amigo. Acho que todo mundo já deve ter passado por algo parecido, né? Nunca ele admitia que era dele. E depois ele conheceu uma menina. Aí com essa menina aí ele pegou firme com essa droga, né? Que era, a princípio era só a maconha mesmo. E alguém ofereceu para ele o pó. Só que nesse tempo todo, nunca eu admiti, né? E bebia muito, muito, muito. Teve um episódio, logo que a gente mudou para esse bairro, que ele pegou o irmão dele, primeiro dia de aula. Ele chegou para o pai dele e falou assim: pai, põe a gente nesse colégio público, você vai economizar, lá é bacana e tal. Aí o pai dele falou: o bairro aqui é bom, o colégio deve ser bom, enfim, né? Ele foi para o colégio. No primeiro dia de aula, eles foram no Pão de Açúcar, que era uma passarela assim, né? Aqui era o Pão de Açúcar, depois da passarela era o colégio. Comprou uma garrafa de vinho, não sei se foi uma. Os dois se embriagaram. Foi a primeira vergonha da minha vida, né? Aí me ligaram da escola falando: seus filhos estão aqui causando e bêbados. Aí lá foi eu pegar eles, né? Aí demos aquele sermão. Aí o irmão dele falou: mãe, eu não vou mais, eu não quero mais, não foi legal, não vou voltar para esse colégio, enfim. Aí ele foi para o particular e o Mário continuou nesse. E aí foi onde ele se envolveu com outras e outras. Ele não quis sair, o pai dele manteve ele lá, a gente manteve ele lá. E teve inúmeros episódios onde ele deu vários PTs em carros. Ele pegava meu carro. Eu até anotei aqui, mas eu acho que não vai precisar falar dos anos, né, Marinho? Que hoje eu falei assim: Marinho, foram tantos. Teve um ano que ele pegou um carro meu e foi para Itanhaém. Ele e o Ginho. Ou você não estava com o Ginho dessa vez? O Jorginho estava na... Tava... Quando você bateu o outro carro, qual que era? Montana. A Montana. A Montana. A Montana foi dia 9 de 2009. Não, o Jorge estava, mas ele estava, graças a Deus, ele estava com o tijolo, carro do tijolo. Então, mas ele estava com você antes. Mas depois eu chego na Montana. Mas carro diferente. Primeiro foi o Ford Ka, né? Foi para a praia, chegou lá, se envolveu com...
Era final de semana, a gente não tinha final de semana, né? Final de semana era tortura pra gente. Então ele foi na sexta e aí ele, na época acho que não tinha celular ainda, né? Tinha. Eu sei que foi muito difícil. Foi muito difícil o contato. Ele só entrou em contato depois que o carro deu um problema. Ele abandonou o carro num lugar lá. Aí eu tive que descer. O carro ainda não estava no meu nome. Deu um BO danado. Foi esse carro. Outra vez ele pegou, eu não sei se era Copa, era alguma data importante. Nessas datas importantes era que ele bebia mais, que usava mais e tudo mais, né? Ele estava indo para algum lugar também lá na região da Granja e capotou um carro na estrada do Pau Furado. Foi na Copa. Não sofreu nenhum arranhão. Deu inúmeros PTs em vários carros. Não foi só, não sei se foi PT total, mas bateu vários carros, sabe? E nunca aconteceu nada com ele, porque muito, muito protegido por Deus, né? Muito protegido. E assim, ele sempre falava assim para mim: mãe, foi a última vez, eu não vou fazer mais isso. Mãe, foi a última vez, acredita em mim. Aí a gente acreditava, né? Só que não, só que isso aconteceu inúmeras vezes. Quando ele se casou, ele está no terceiro e último relacionamento, né, Mário? Sim. Primeiro ele teve a Isabela, minha neta aqui, né? E não deu certo o relacionamento com a mãe. Ok. Aí, alguns anos depois, ele casou-se com a outra pessoa, tem outra filha com ela também. E no dia do casamento, ele cortou a gravata e ela também com o sapato lá, eles receberam muita grana. Não sei quanto foi. O que ele fez com o dinheiro? Ele tá rindo. O que ele fez? Foi pra night. Droga, mulheres. E a esposa ficou em casa, primeira noite de casamento. Para consolar. E antes de tudo isso, que eu deveria ter falado, né? O meu pai, ele era alcoólatra, né? Nós sofremos muito com isso. A minha mãe aqui, ela sabe o que ela sofreu com o álcool, que não deixa de ser uma droga. Tudo é droga, né? Álcool, cocaína, maconha, tudo isso leva, né? E a gente sofreu muito. Os meus irmãos, os dois já são falecidos, também bebiam muito. Eu bebia também. Só que era socialmente, né? E ultimamente não. Desde a pandemia eu parei com cerveja, com cigarro, com tudo. Tô bem. E aí foram esses episódios, que mais? Depois do casamento. Teve uma montana do pai dele, que ele estava bem louco aquele dia. E assim, eu não sei o que deu nele, ele entrou numa certa rua e tinha um caminhão parado. Antes tinha um passageiro do lado. Não, graças a Deus o Jorge não entrou no carro. Ou ele ia entrar e não entrou. O carro entrou embaixo do caminhão. O lado do passageiro amassou totalmente. Quem tivesse ali era óbito, certeza. Imagino como não seria a vida desse menino depois disso. Então ele é muito protegido. E outra, eu orei muito. Nossa. Oramos muito, é muito joelho no chão. E deixa eu ver se teve mais algum episódio marcante. Aquele lá da Fiorino. 6 de julho de 2001. Ele lembra as datas, eu não lembro as datas, assim, sabe? 45, São Paulo. Acho que a gente estava na casa do seu tio nesse dia. O pai dele estava lá, acho que seu irmão. Na época, acho que não tinha Lara. Tinha Lara? Tinha. Tinha. Tinha, a Lara tinha. criança, mas... Aí ele chegou lá bem louco e começou a causar. E aí eu tentava conversar com ele não ouvia a gente, porque era bebida junto com droga, só que lá na minha cabeça, no que eu queria de verdade, no fundo, era que era só bebida, né? Nunca pensei assim, em admitir que o meu filho usava droga mesmo, mas ele usava, né? E esse dia da Fiorino foi um dia terrível.
Ele estava com essa Fiorino rodando, bem louco. E aí ele causou no condomínio, urinou lá na frente de todo mundo. Aí teve o marido da minha sobrinha pegou ele para amarrar mesmo. Falou, vou te amarrar e vou poder... Porque a Fiorino era um carro que ele usava para pegar lixo, né? Ele falou, vou te jogar lá no lugar do lixo. Ele falou, você não vai pôr a mão em mãe. Sei que o Marinho brigou forte com ele. Não, ele não fez isso. Aí ele catou o carro e saiu. E eu fui atrás. Aí ele foi pro Boa Vista, é o bairro que a minha irmã mora. Eu fiquei andando nesse bairro atrás desse menino, não achava. Ah, ele passou aqui. Ele passava em algum lugar, bebia uma e ia para outro lugar. Isso rolou um dia inteiro, só que ele já estava louco. 2 dias, era o terceiro dia, era o segundo dia. Terceiro dia. E aí depois foi para o nosso condomínio. Tem aqui uma pessoa que morava lá. O Nelson. Eu acho que o Nelson deve ter visto essas coisas. Se não viu, né, Nelson? Mas você deve ter acompanhado várias coisas. Chegou lá no condomínio, né, que a gente morava, e aí ele foi mexer com a vizinha, foi obsceno, Casa 9, e a Eli também. 33. A Eli também, eu achei que era minha. Gente, não, a outra Eli. Foi muita vergonha que passei, muita vergonha, muito choro, muita lágrima. E eu não sei se vocês conhecem um cara que ele é muito, muito fervoroso a Deus, ele chama Fábio Teruel. Não sei se vocês conhecem. Eu ia muito nos encontros do Fábio. Você conhece? E lá, eu fico arrepiada. E lá eu rezava, orava, implorava para Nossa Senhora, livra meu filho disso, sabe? E foram muitos encontros. E num desses encontros eu comprei um CD dele e dei para ele. Esse eu acho que foi a chave, né? Quando ele ouviu esse CD, eu acho que ele estava no limite do limite. E o Marinho, eu chamei de Marinho, né? Ele nunca foi internado, nunca ficou em clínica, porque a gente até falava em clínica, mas nunca chegou a falar assim, não, você vai para a clínica, o pai dele, enfim. Aí depois que ele só ameaçava, a gente só ameaçava, mas nunca, né? Agora o Jorge não, a Amélia vai falar, o Jorge foi internado algumas vezes. Duas, né? Uhum. E aí ele ouviu o CD do Fábio Teruel, e aí a ficha dele caiu, ele pensou, né? Ele me contou isso depois. Ou eu paro ou eu morro, porque só tem 2 saídas, né? Ou caixão ou vida, né? E graças a Deus, graças a Jesus, todos os dias eu agradeço a bênção que é o meu filho hoje, né? Tem esse espaço aqui, tem outros projetos, tem uma família maravilhosa, tem as filhas. E muitos anos ele não ligou para essas filhas, né? Antes desse último casamento, único e último. Último e... Como é que fala? Terceiro e último, é isso. E é um pai maravilhoso, é um filho maravilhoso, sabe? E Deus né, ajudou muito. E outra coisa, ele quis. Primeiro tem que querer. É muito importante, né, querer. Se ele não querer, não adianta eu rezar, me ajoelhar, implorar, não adianta. Primeiro tem que partir dele. É um conjunto de coisas, né? E aí hoje, graças a Deus, é só bênção. Só... Te amo. É isso. Eu esqueci de falar só uma coisa, porque eu tenho 3 filhos, o Mário, o Anderson e a Lara. O Anderson partiu em 2017 com câncer, né? E nessa época o Mário estava limpo, acho que uns 5 anos. 3 anos e meio. Quase. Foi assim, quase. Ele falou para mim, ele comprou o pino, comprou os pinos e ficou lá olhando para ele.
E eu não sei por quanto tempo, eu não sei o quanto ele chorou, o quanto doeu nele, mas ele resistiu, ele não usou e ele venceu e está vencendo e é um dia de cada vez. Na verdade, eu vou fazer um gancho, né? Primeiro foi Deus, claro, né? Claro. E seria a desculpa perfeita, né? Para ele voltar a usar droga, tadinho, ele voltou a usar droga porque o irmão dele morreu. Então quando a gente entra em recuperação, não tem mais desculpa. O ciclo da nossa vida é um filho enterrar um pai, né? Não um pai enterrar um filho. Mesmo que aconteça isso, eu amo minhas filhas. Mas se um dia eu tiver que enterrar uma filha minha e eu voltar a usar droga, foi porque eu quis. Não foi porque a minha filha morreu, não foi porque a minha esposa me traiu, não foi porque eu perdi o meu emprego. Então, assim, quando a pessoa entra em recuperação, não tem mais desculpa, entendeu? Ela só volta a usar droga porque ela quer. E nesse dia, primeiro foi Deus, né? E segundo foi o meu primo Jorge, que ele não pôde estar aqui, que está trabalhando. Mas ele me ligou, desliguei na cara dele, que eu não queria falar com ninguém, ele estava no chão do rapa, ele veio em meia hora, eu mandei ele embora, ele falou, mano, não precisa conversar comigo, mas eu vou ficar do seu lado, até para ir no banheiro eu vou entrar com você. E aí nesse final de semana eu tomei 48 Red Bulls, entre Red Bull e TNT, né, energético, e ele não saiu do meu lado. Quando ele foi embora, eu comprei 2 pinos de cocaína, 2 Brahma Chopp na minha casa, e eu fiquei naquele negócio, vai ou não vai, e no final eu acabei, graças a Deus, jogando fora, e as 2 Brahmas eu joguei na pia, né? Porque seria a desculpa perfeita, né? E hoje eu não estaria aqui com vocês, com certeza, porque ele já tinha 3 anos e meio guardado, e quando a gente volta muito, 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 muito pior. Então é isso, é só para completar essa parte aí, tá bom? E o Jorge fez uma grande diferença na vida dele. O Jorge e o Alessandro, eles são essenciais. Filhos dela, né? Ajudaram demais. Sim, né? desculpa. A minha família é maravilhosa, né? Primeiro Deus, eu acho que o maior tesouro que Deus pode nos dar na terra é a nossa família, né? Eu não sou muito ligado à família do meu pai, mas a família da minha mãe, cara, todo mundo se ajuda, sabe? E o Jorge e o Alessandro, eles não são meus primos, eles são meus irmãos, né? A gente sempre foi amigo desde sempre, cara. Eu sou muito grato ao Jorge, sou muito grato ao Alessandro. A equilíbrio hoje existe por causa dos dois, primeiro Deus, depois por causa dos dois, porque o que investi aqui nem se compara. Quem investiu de verdade foram eles. O Jorge, ele vai vir em março, tudo der certo, ele já confirmou, mas a agenda dele é muito lotada. O Alessandro veio na visita de outubro e é isso, tá bom? Pode continuar. Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci agora. Fica tranquilo. Eu ia falar da importância que tem até hoje o Jorge e o Sandro, né? Na sua até hoje, vida, são fundamentais. graças a Deus. E eu ia falar sim. Todo mundo aqui está aqui porque tem um parente, um ente aqui, né? Queria dizer para vocês que vocês não desistam dos seus filhos, não desistam dos seus maridos, não desistam do seu ente querido, porque um dia eles podem estar aqui também. Glória a Deus. Tá bom? É isso. Obrigado. Te amo. Agora é tia Amélia. Tia Amélia. Eu sou a mãe do Jorge, que eu chamo de Jorginho, que andou por muito tempo com o Mário. Só que o Jorge era um pouco mais difícil a situação, porque ele andava de moto, não de carro. Ele caiu muitas, muitas vezes de moto, mas ele nunca quebrou nada. Ele se ralava, acabava com a moto, mas ele chegava em casa inteiro. Protegido. Assim, Deus protegeu ele toda a vida. O pior episódio de moto foi, nesse dia, ele nem estava bêbado. Ele estava indo trabalhar. Ele entrou embaixo de um carro na Raposo, de moto. A moto acabou, mas ele saiu de lá de baixo, só estava ralado. Quando chegava na sexta-feira, ele sumia e dizia, ele tinha celular, não tinha o que tem hoje.
Mas ele desligava o celular. E quando ele estava muito ruim, na madrugada, ele ligava o celular e ligava para mim, no fixo. Mãe, eu não sei por que eu faço isso, mas eu estou bem. Aí desligava de novo. Se eu pudesse chegar na sexta, pular para a segunda, maravilhoso. Porque ele trabalhava. Ele fazia isso nos finais de semana. Durante a semana, ele trabalhava, como qualquer outra pessoa normal. Mas aí, depois de uns 4 anos, aí ele começou a faltar no serviço, chegar tarde, porque primeiro ele usava droga no final de semana, aí depois ele entrava em depressão. Aí ele não conseguia ir trabalhar. Até que um dia ele pegou e virou para mim e falou assim: mãe, eu preciso de ajuda, me interna, pelo amor de Deus. Não esqueço nunca desse dia. Me interna, mãe. E ele estava no meu cunhado nesse dia, na rua de baixo, na rua da favela, que eu já morei nessa rua. Hoje eu moro na rua de cima. E ele usou droga e bebeu até a hora que a gente foi levar ele. Eu lembro que ele falou, mãe, eu vou beber hoje Então, pela a última gente vez. pegou e passou no mercado. Bebeu Foi eu, Alessandro, aí a primeira vez. Eu, Alessandro e o Joca. O Joca foi comigo da primeira vez que eu internei ele. o pai. O pai. A gente levou 2 litros de vinho. Ele foi bebendo até lá. E ele estava tão ruim que ele, quando acabava o vinho, ele abria a janela do carro e jogava. Quando nós chegamos lá, ele se arrependeu. Ele não queria sair do carro de jeito nenhum. Na época, o Choque está por aqui? Choque, tá? Vai juntar. Tá. Choque cuidou dele, né? É, o Choque cuidou dele. Aí nós deixamos ele lá. Na primeira visita, ele fez de tudo para me tirar ele de lá. Ele já estava velho, não tirei. Só que na segunda visita, ele me convenceu. Tirei ele. Ele ficou 2 meses limpo, só 2 meses. E o dia que ele recaiu, estava com o Mário. A gente tinha um Corsa. Não, um Corsa acho que era prata. É o prato do sedã. É, o sedã. Vermelho. Ah, o vermelho era meu. O sedã era do Joca. Ele saiu para ir ver uma namorada, ele não voltava, ele não voltava, ele não voltava. Aí foi o Mário que me ligou. Tia, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tem nada errado, tia, tá tudo bem. Tinha dado PT no carro, né? Ah, foi. Aí lá foi o meu marido, o Alessandro, meu outro filho, e o Rafael ficou em casa comigo, que eu tenho 3 filhos homens. Aí foram lá, aí o Marinho veio dentro do carro no guincho, que trouxe o carro, e o Jorge veio com o pai e com o irmão. Aí esse dia o Marinho desceu do carro e sumiu. Meu marido ficou preocupado, Amélia, a gente precisa achar o Mário, a gente precisa achar o Marinho, mas não achou. E muitas vezes o Marinho aparecia lá em casa quando o Jorginho não estava. Aí o Joca falava, ele está precisando de ajuda, Amélia. O meu marido tinha paciência com o Marinho, mas com o meu filho não. Engraçado, né? Ele queria que eu expulsasse meu filho de casa. Ele chamava ele de nóia. Ele não tinha paciência com o Jorginho. Muitas vezes eu falei para ele, se alguém vai sair daqui de casa, quem vai sair é você. O meu filho não vai sair. Eu não vou desistir dele nunca. E foram muitas coisas, muitas tristezas. Aí, depois de 2 anos que ele tinha caído, novamente ele pediu para me internar ele. Aí, dessa vez, meu marido falou, eu não vou. Eu levei ele uma vez, olha o que deu aí. Esse nóia não tem jeito, não. Ele não foi. Fui eu e o Alessandro. Nós fomos levar ele lá. Ele ficou 30 dias internado.
Aí no dia da perícia, que quem fica internado, que trabalha, tem que passar em perícia. Para poder continuar recebendo salário. No dia da perícia, ele falou para o perito que ele estava bem, que ele não queria ficar. Enfim, ele não passou. Aí ele me ligou, falou, mãe, vem me buscar, que eu não passei na perícia. Confesso a vocês que eu fiquei apavorada. Porém, eu ia para Deus é Amor segunda, quarta e sexta nessa época. Ia segunda, quarta e sexta. Fazendo campanha para ele. Quando foi, eu teria que pegar ele na quinta. Na quarta-feira, eu fui para a igreja. Não sei se alguém de vocês já for na Deus é Amor. Eles passam revelação, mas para a gente levantar a mão. Só que nesse dia, o pastor não me conhecia, não sabia de onde eu tinha saído, ele apontou para mim. E falou assim, ó, Deus está mandando te dizer que o que o homem não fez, ele fez. Vai em paz. Aí eu fui buscá-lo tranquila, porque eu sabia que ele não ia cair de novo. Foram 30 dias só. E desde esse dia ele só cresceu. Hoje ele está aí. Hoje ele é empresário, é investidor. Casou. Tem um filho de 8 anos, o casamento não deu certo, mas ele hoje é meu orgulho. Foi meu orgulho antes, que eu nunca abandonei ele. Hoje é muito mais. Né? Hoje é muito mais. E é isso. Para gente, para a mãe, eu acho que a maioria das mães não abandona o filho. Para o pai é muito mais difícil. Mas, a partir do momento que o filho vem e te pede ajuda, vai. E se ele pediu ajuda, ele quer ajuda. Vai cair, pode não cair, como o meu caiu uma vez, mas hoje ele está há 12 anos limpo. Graças a Deus. E é isso. Não foi fácil. Mas com Deus a gente consegue as coisas. E ele querer também, né? É Aquilo o que eu falei. Se ele pedir ajuda, dá certo. É não abandonar. Eu quero pedir desculpa pelas nossas falhas, porque nós não somos palestrantes, né, Amélia? A gente só foi um bate-papo rápido aqui, a gente falou um pouquinho, né? Porque foram inúmeras histórias. Seria uma história bem longa para contar. É muita coisa, mas é isso. Nossos filhos são nossos orgulhos hoje. Obrigada, gente.